Oiê, vamos falar de angústia? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje vamos falar então da obra de Graciliano Ramos chamada Angústia. Essa aula tem bastante conteúdo, então ela tem muitas informações desde a questão do conteúdo de cada um dos capítulos, até mesmo de questões que a gente vai analisar dos trechos das obras. Então eu vou deixar aqui embaixo para vocês poderem perceber e baixar depois informações no PowerPoint para vocês poderem estudar e não perder nada. Do que temos as informações mais importantes, a gente precisa saber que o contexto histórico que estamos conversando é o do século XX. Estamos falando então do período do modernismo, além do fato também que estamos falando da segunda fase do modernismo, onde se tem uma liberdade maior da questão de escrita do que se vai escrever do modernismo, que não era pregado tanto na primeira fase e vai ser explorado de novo na terceira fase, mas que também estão acontecendo algumas questões políticas muito fervorosas ao longo do Brasil, principalmente a questão do regime Vargas. Essa é a terceira obra do Graciliano Ramos. Graciliano Ramos nasceu em 1892 e morreu em 1953 de câncer de pulmão. Ele é um dos maiores escritores alagoanos que já existiu e também, se não, um dos maiores escritores da literatura brasileira e um dos meus favoritos, que ele foi já prefeito, jornalista, cronista, contista e também membro do Partido Comunista Brasileiro. Vale lembrar também que ele teve contato com outros escritores do mesmo período, como José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e Jorge Amado, e inclusive ele foi preso, humilhado e levado de presídio em presídio sem ter sido formalmente acusado de alguma questão política ou até mesmo alguma questão social. Vale lembrar que a obra que ele vai escrever de Angústia, ela é escrita durante a sua prisão no regime de Getúlio Vargas. Algumas características precisam ficar em foco quando a gente fala dessa obra, principalmente a questão do neorrealismo, uma das questões que a gente tem como o próprio Graciliano Ramos sendo o maior expoente do neorrealismo. Graciliano Ramos fica bem preocupado de mostrar sobre a escassez e a injustiça do povo nordestino. Também temos a questão da economia verbal. Graciliano Ramos é muito conhecido pela questão dos seus contos, até mesmo de um dos seus outros livros chamado Vidas Secas, a qual é muito difícil a gente ter realmente a questão da fala das personagens. Essa questão da economia verbal, ela vai ajudar até a gente poder ter frases que podem ser complexas no sentido de quem realmente está falando, se é o leitor, se é o escritor, se os dois estão falando ao mesmo tempo, se a própria personagem deixa de falar e algumas palavras são inseridas. Então a gente vai perceber que até mesmo algumas palavras do coloquial são utilizadas com novos sentidos, tornando até mesmo frases ambíguas. Também temos a questão do universalismo. Apesar de ser uma obra que ela é especificamente contada na região Nordeste, a gente tem vários questionamentos sobre questões que são universais. A gente já viu isso já com Machado de Assis e até mesmo com Camões, que as questões que eram dadas com as personagens é como se fossem soluções ou premissas máximas que poderiam explicar toda a questão do universo. Então a gente vai ver com a própria personagem Luiz, com essa questão de que as coisas que vão se questionando dentro de sua mente têm soluções ou até mesmo explicações que valeriam para todo mundo. Temos também a questão do psicologismo. Isso também foi utilizado com Machado de Assis e também é utilizado fortemente com Graciliano Ramos, que é a questão que podemos ter acesso ao mundo psicológico das personagens. Isso é muito importante porque não só o nome da obra, mas todo o sentimento que a gente vai percorrendo ao longo da leitura é um sentimento de angústia. Isso faz com que a gente entenda até o que a personagem está passando no psicológico, de lembranças, sentimentos e até mesmo de percepções que ela tem da vida real. Não só isso, mas também temos uma tensão entre indivíduo e meio social. A gente precisa entender que está começando a acontecer o regime do Getúlio Vargas, então se torna meio que difícil essa questão de posicionamentos políticos, até mesmo de um entrave que vai acontecer da questão da Primeira Guerra Mundial. Então isso vai começar a ter uma tendência dessa questão de o que ponto uma pessoa ela tem que se posicionar e não tem que se posicionar, que ponto ela faz parte de uma sociedade, é porque ela tem dinheiro, é porque ela é representada, é porque ela não é representada. Então essa questão de que até que ponto alguém se sente parte de um meio social. Por conta disso, vai acabar acontecendo também uma tensão entre indivíduo e meio físico. Então a gente percebe que mesmo que uma pessoa esteja vivendo, ela está lá fisicamente presente, parece que ela não está ao mesmo tempo, parecendo que apenas é um objeto ou uma manobra de massa, parecendo que apenas o que ela faz é ocupar espaço, isso quando ela não se torna invisível aos olhos de outros camadas sociais ou outros tipos de pessoas. E por fim, a gente tem uma ausência de maniqueísmo. Isso significa que a gente não vai ter que as pessoas são 100% boas ou 100% más. Nós vamos encontrar sinais do que a gente pode considerar que uma pessoa ela é ruim em pessoas boas, assim como vamos encontrar também sinais de bondade em pessoas que a gente poderia considerar como vilões. No capítulo 1 vamos ter a apresentação de uma narrador personagem,
Isso significa que quem está escrevendo a história, contando essa parte da história, é também a personagem principal, que é o Luiz. Então a gente vai ter que ele fala de que ele vai tentar restabelecer certas visões de questões noturnas. Então ele não consegue lembrar exatamente o que aconteceu. Ele está sentindo aversão a diversas pessoas, a diversos lugares, inclusive como os vagabundos, que parecem acabar se multiplicando e ameaçar também ele com pedidos, e também até as vitrines de livraria, que parecem para eles que são exatamente o que deixou de ser a questão de se passar a cultura e passar principalmente em um local onde as pessoas podem fazer sexo ou fazer coisas obscenas. Inclusive ele fala da questão das suas mãos e das suas cicatrizes ao longo do tempo, e ele fala que o trabalho dele não rende e que ele tem visões da cara balofa de Julião Tavares, que é uma das pessoas que vai mais perseguir ele ao longo do livro. Então aqui a gente vai ter um recurso chamado in media res, que é a narração que ela começa a partir do meio. Então a gente tem o final acontecendo da história para poder voltar do começo. Então ele vai fazer um resumo do que aconteceu, para que a gente não precise necessariamente ir acompanhando com ele o que aconteceu desde o começo para o final. E só para a gente poder perceber essa questão da angústia do que vai se escrevendo, vamos ver aqui o comecinho do que aparece no livro, bem ao começo que a gente tem nesse finalzinho do que aparece numa das primeiras partes. Então, não consigo escrever. Dinheiro e propriedades que me dão sempre desejos violentos de mortandade e outras destruições. As duas colunas mal impressas, Caixilho, Dr. Gouveia, Moisés, Homem da Luz, negociantes, políticos, diretor e secretário. Tudo se move na minha cabeça como um bando de vermes, em cima de uma coisa amarela, gorda e mole que é, reparando-se bem, a cara balofa de Julião Tavares, muito aumentada. Essa sombra se arrasta com lentidão viscosa, misturando-se, formando um novelo confuso. Afinal, tudo desaparece, e inteiramente vazio fica o tempo, sem fim, ocupando em riscar as palavras dos desenhos, engrosso as linhas, suprimo as curvas, até que me deixo no papel alguns borrões compridos, umas tarjas muito pretas. Então aqui a gente vai começando a perceber já essa questão dessa angústia que tem por parte do Luiz, dessa questão da sua frustração social e também econômica, do que a gente vai ver ao longo do livro, do que vai acontecendo desse sentimento. A angústia vai se falando tanto dessa questão da invisibilidade, da injustiça do que acontece, do ser social do Nordeste, porque o que acontece é que Graciliano Ramos ele tenta tirar essa parte caricaturesca de que a pessoa do Nordeste tem que ser relacionada com alguém que é totalmente engraçado ou alguém que você tem que ficar dando risada. No capítulo 2 a gente vai ter algumas interrupções do que incomoda realmente Luiz. Então a gente vai ter que tanto que ele vai falar que ele está de noite, que ele vai falar que ele tem dificuldade de ser conceitado no jornal, ainda mais porque ele tem principalmente Vitória, que é sua criada, que ela fica resmungando por conta até mesmo de como que está a situação da casa. A gente tem os ratos que vão se remexer no armário, temos também até os carros que ficam passando na rua, então toda essa questão do que vai perturbando a personagem. Temos também depois que após 2 horas ele vai escrever só uma palavra, que é a palavra Marina, e que por fim ele vai ter o pensamento invadido por figuras que ele vai desprezando, desde diretores, secretários, políticos e negociantes. A gente também tem esse encontro de que quando ele fala com o Dr. Gouveia, que ele fala que o aluguel está atrasado e que ele fica enviando bilhetes de cobrança. Ele também vai acumulando dívidas de conta de luz e também do empréstimo que ele tomou por uma personagem chamada Moisés, que é um judeu. E aí fica tudo se remexendo com essa imagem do Julião Tavares, que é uma personagem que ele reprime imensamente, e também com o desejo de voltar a viajar. Ele considera que a sua vida muito monótona, a sua vida estúpida, e ele fala que todos os dias ele sempre faz a mesma coisa na repartição pública. Então ele pega o bonde para a Ponte da Terra, ele fica pensando que é dominado por lembranças negativas e principalmente intenções suicidas, até mesmo imagina o seu enterro e considera que o único impacto da sua morte seria de alguém substituir uma pessoa na diretoria da fazenda que tem da sua posição. E para isso aí, ele começa a observar a rua, ele tem ao lado, ele vê alguns casarões, vê alguns navios, lembra o tempo de estudante. Então, ele 15 anos antes, quando ele morava na pensão da Dona Aurora, e também que ele tinha a companhia de Dagoberto, que ficava apresentando para ele compêndios de anatomia e cestas de ossos em sua cama. A gente vai ter que no fim disso, ele começa a viajar junto com a paisagem, e aí ele fala que no fim da linha, o bonde cruza uma área miserável com casas de palha e barcos de pescadores. Depois ele vai voltar para a cidade, passando pelos fundos do tesouro, e ele tem essa ocupação estúpida, então a gente vai começando a ter uma visão mais que geográfica de onde ele está visitando.
É importante isso para a gente poder ter uma situação geográfica, porque sempre a questão do que temos no modernismo é que é muito comum que a gente tenha a questão de que sempre se dá um foco maior para Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, e a questão do Nordeste aparece muito como um regionalismo para a gente ter uma outra localidade. A partir daí, ele fala que ele vê sempre as mesmas pessoas na rua do comércio, de todos os tipos que ele desgosta, e sempre vê 20 pessoas conhecidas, então sempre aquela coisa da repetição. E aí ele se afasta da cidade, ele vai para o oeste, a paisagem fala da sua infância no sertão, então começamos a ter uma digressão no sentido de começar a passar para uma passagem histórica, então começamos a ver o passado de Luiz, então do seu avô e do seu pai e depois dele, então vamos depois rever depois essas personagens, e que ele fala até mesmo da fazenda do seu avô, Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e Silva, que quando ele era muito velho, ele já era muito velho mesmo quando ele já conhecia, quando ele era criança. E ele também vai ter o seu pai, que é Camilo Pereira da Silva, que passava os dias fumando, lendo obras de Carlos Magno e torcendo pelo partido do Padre Inácio na política. E aí, por fim, os negócios iam mal, a casa ia ruindo e os poucos animais começavam a ficar doentes. A Quitéria trabalhava na cozinha e sua avó, Sinhá Germana, falava sozinha, xingando escravas que nem existiam mais. Depois disso, a gente vai ver que o seu Trajano gosta de beber e aos domingos era sempre carregada para o caso do mestre Domingos, seu antigo escravo que agora possui uma venda e tinha vida respeitável. E ainda assim, o velho xingava esse preto, dizendo-se ser seu senhor, e perto dos seus 100 anos, Trajano vai ficar caduco e vai insistir em chamar por sua mulher, que já estava morta por anos. E depois de muita agonia, Trajano morre, o narrador muda-se com seu pai para a vila, quando, com uns 10 anos, ele inicia os seus estudos com o mestre Antônio Justino, e ele aprende a ler, aprende catecismo, conjugação dos verbos, e ao final das aulas ia jogar peão ou empinar papagaio, sempre sozinho. Então a gente começa a ter essa passagem que ele tinha, já quando ele mais velho, passa para essa adolescência, vamos para a infância, então sempre essa questão que a gente vai viajando entre suas lembranças. No capítulo 3 a gente vai ter que o próprio Luiz ele vai terminar um artigo a pedido do Pimentel e que ele fica feliz que já não consegue ter mais esse bloqueio de escrita e consegue finalmente terminar um livro. E conforme vai chovendo, ele vai começando a ter retorno de lembranças do passado, ele vai começando a lembrar, inclusive, de como a casa tinha goteiras, o próprio avô delirava do meio dessa chuva, e que, inclusive, a gente tem essas imagens que passam na cabeça dele de que o pai jogava ele para poder nadar, e mesmo que antes dele saber nadar, que ele era jogado e puxado dali por seu pai. A gente vai ter também que a imagem de Marina aparece e invade seu pensamento. Ele fica pensando no corpo dela, na chuva, e inclusive, e até mesmo imagina ela quando ele fosse jogando no lago como o seu pai fazia, só que afogando ela. A gente vai entender um pouco mais a Marina mais pra frente. A gente começa a perceber que tem uma neblina grossa que começa a invadir e que não dá nem mesmo para poder sequer ver a mangueira de sua casa no fundo do quintal, e nem as orelhas da vizinha, e ele começa a continuar pensando no passado. E a gente vai ter os sermões do Padre Inácio, o corpo enforcado do seu Evaristo e os homens amarrados sendo levados à prisão, tudo misturado. Então a gente começa a ter essa questão do que se mistura muito da questão de quando a gente vai ter o regionalismo do Nordeste, tanto das questões da injustiça e quem faz a justiça, como tem as imagens dos cangaceiros, como a gente tem a imagem da justiça social feita pelas próprias mãos dos moradores, e até mesmo da questão da religiosidade se misturando no cotidiano com o que pode ajudar. Não existe mesmo uma coisa de que só uma religião acontece, mas que várias superstições vão sendo criadas. Nessa questão de que ele vai se lembrando, ele se lembra do colégio também, onde se vivia 3 mulheres que cultivavam roseiras e que também remete à casa vizinha com sua roseira, e que é onde ele vê pela primeira vez a personagem Marina que tinha no início do ano anterior. E mais uma vez, o narrador se esforça para afastar do pensamento dessa mulher, que é a Marina, a gente vai saber um pouco mais dela depois, e a chuva no telhado fica fazendo lembrar das tardes que ele passava estudando, acompanhando seu pai, em um grande silêncio. Então daí dá essa coisa da economia verbal, não só pela questão que a gente tem de que as personagens também falam um pouco, mas questão das palavras que elas são muito simples. Então a gente vai perceber que essa economia verbal cai também no silêncio das próprias personagens. E de repente, ele é assaltado por vozes lamentosas que viram de algum lugar cada vez mais fortes, e ele fica se perguntando, inclusive, se essas vozes são reais, e não chega a qualquer conclusão.
com essa questão da angústia, ele começa a se misturar do que é realidade, do que é lembrança. No capítulo 4 a gente vai ter que o personagem vai se lembrar da morte de seu pai, Camilo Pereira da Silva, que ele teve o seu corpo coberto por um lençol branco e tinha a parte da face manchada por sangue por baixo do lençol e os seus pés roxos e inchados. Então a gente vai ter que ele começa a se lembrar desse velório que quando ele estava com 14 anos, que ele estava voltando do colégio, que aí ele foi surpreendido com o velório de seu pai, que as pessoas não conseguiram nem avisar ele, ou talvez mesmo que nem se importassem de contar para ele. A gente tem essa questão da dureza do Nordeste sendo apresentada pelos personagens, tanto porque talvez se mostre até mesmo que não há muito o que se falar, porque até mesmo a própria personagem Luiz tenta lembrar de lembranças, se esforçando para poder chorar, mas ele não consegue lembrar de nenhuma lembrança boa e pouco menos ele consegue chorar. A única intenção que ele tem de chorar vai ser quando ele recebe uma xícara da dona Rosenda, que oferece para ele uma xícara de café, e aí que vem as lágrimas, mas não por lembranças do seu pai, mas sim por esse afeto que tem dessa coisa mais materna, que ele se sente até acolhido com esse amor. Mesmo assim, após o enterro, surgem os credores que vão começar a levar tudo da loja e da casa, mesmo com a Quitéria lamentando essa cena. Desde então, a gente vai ter que o narrador ele começa a falar que ele é perseguido pelo seu pai, seja porque ele tem que ouvir essas vozes ou pelas imagens mentais que tiram ele da realidade. Ele não consegue se posicionar do que é mito e o que é realidade. E a gente tem até o relato do Luiz falando da questão da morte do seu pai. Que ia ser de mim solto no mundo? Pensava nos pés de Camilo Pereira da Silva, sujos, com tendões da grossura de um dedo, cheio de nós, as unhas roxas. Eram magros, ossudos, enormes. O resto do corpo estava debaixo do lençol branco que fazia um vinco entre as pernas compridas. Eu não podia ter saudade daqueles pés horríveis, cheio de calos e joanetes. Procurava chorar. Lembrava-me dos mergulhos no Poço das Pedras, das primeiras lições do alfabeto, que me rendiam cocorotes e bolos. Desejava em vão sentir a morte de meu pai. Tudo aquilo era desagradável. Isso é um cavalo de 10 anos e não conhece a mão direita. E a gente tem essa imagem dele se comparando com um cavalo, porque a gente tem justamente que o cavalo é um animal selvagem, que ele se torna doméstico conforme ele vai apanhando e ele vai aprendendo os moldes de uma sociedade. Então a gente percebe que até mesmo nessa passagem do que ele fala, de que ele é um cavalo de 10 anos e não conhece a mão direita, que ele até depois fala, agora eu tinha 14 e conhecia a mão direita e os verbos. Então a gente percebe que essa animalização que a gente tem das personagens, até mesmo colocado com ela como coisificação praticamente, de praticamente desumanizar as pessoas, como se elas tivessem que se comportar de uma certa forma e que principalmente que elas tinham que sofrer fisicamente para que elas pudessem aprender o seu local. Então, essa questão da violência ela é muito recorrente, não só como uma questão de domesticação ou até mesmo de imposição social, mas do fato até mesmo de educação que a gente vai ter dessa região. A partir daí, no capítulo 5, a gente vai ter a visita de Ivo, que é um andarilho que passa pedindo comida e que justamente a gente tem que a personagem Vitória vai atender ele e dar um osso, que depois isso vai ser, ao longo do capítulo, trazido como uma metáfora. Ele fica incomodado principalmente com a voz da Vitória e aí ele vai partir para que ele comece a fumar e se distrair com a discussão dos vizinhos e inclusive até mesmo ele começa a pensar sobre o pai e sobre o avô. É interessante perceber porque a gente tem essa questão do nome e até mesmo da personagem que é apenas simplesmente Luiz da Silva, como se ele representasse um qualquer. Os nomes Luiz e o nome Silva é um nome muito comum que a gente vai ter na cultura brasileira. Mas se a gente for perceber até a questão mesmo do seu avô, que tinha um Trajano Pereira de Aquino, Cavalcante e Silva, a gente tem essa questão da importância do seu avô. Enquanto a gente vai ter que Luiz da Silva, ele é um escritor que ele está quase em falência, que ele não tem dinheiro nenhum tipo de respeito, enquanto até mesmo seu avô, ele poderia até mesmo questionar o juiz da cidade e derrubar a prisão pública se fosse para poder ajudar as pessoas que estavam ao seu lado. Ele vai, inclusive, até falar que ele vai passar por acertar alguma certa dívida com Moisés, que ele vai, inclusive, encontrar ele no café, onde ele costuma passar 1 hora durante todos os dias e ver advogados, ver médicos, ver pessoas ao longo da cidade. Porém, ele tem uma posição tão ruim que ele fica próximo à porta, onde ele sempre fica recebendo várias empurradas da porta, como se ninguém prestasse atenção nele. E ele é tão carente de atenção que basta que uma pessoa pergunte para ele onde que é uma rua ou que pergunte que horas são, o dia dele já fica melhor porque ele não recebe atenção nenhuma. A gente tem, inclusive, que depois ele se vê sozinho no mundo porque ele não recebe nada mais nada menos do que ordem de outras pessoas. Ele até mesmo fica triste porque Moisés, que era seu único amigo, só se interessa da tragédia que ele tinha da vida.
Tinham várias coisas que ele queria contar que eram tragediosas, que até mesmo o próprio Moisés se interessava muito, mas Moisés se interessava muito em questões muito utópicas e que até mesmo ele não conseguiria lutar. Como, por exemplo, ele reclamava muito da questão do governo, ele falava muito sobre a perseguição dos judeus na Europa, e ele falava até mesmo de que como ele tinha que ficar madrugadas ficando fazendo revisão, mas aí quando aparecia um policial, ele se escondia atrás de jornal, então até mesmo o próprio Luiz ficava reconhecendo ele como um herói, mas que não tinha muita bravura. A gente percebe que, inclusive, depois o próprio Luiz vai tentar falar alguma coisa sobre sua família, de como tem essa questão do sofrimento, porém, ele vive uma vida que não tem muitos luxos, então ele não sofre, mas ele não vive muito bem, até o momento desse livro. Então a gente vai perceber que uma das questões que ela até mesmo fala é que outros fatos envergonhavam ele, como por exemplo, ele dormindo no banco da praça, pedindo esmola enquanto tentava carreira de escritor até chegar em Maceió, e que por fim ele tem um emprego na repartição pública, que era um osso que ele ruía com ódio. A gente vai ter no capítulo 6 Luiz fazendo uma descrição completa da questão do que temos da sua empregada Vitória. E ele até mesmo zombando dela, então a gente vai ter que ele vai falar sobre a questão de que tudo aborrece nela, de um papagaio mudo que ele tenta ensinar alguns versos, mas não fala nada e mais foge do que isso. Até mesmo o costume que ela tem de ficar encontrando dinheiro pela casa, depois que o Luiz falou que sumiu e até mesmo às vezes achando mais dinheiro do que deveria ter achado, e também seus planos inúteis de ficar fazendo cálculos e cálculos com o dinheiro que ela tinha, que ela iria receber, porém que no final das contas ela sempre ia enterrar no quintal da casa do seu dono para poder guardar esse dinheiro. Ele também fala até mesmo da sua mania, a mania que ela tem de ler a lista de navios que atacariam e partem do cais de Maceió e citando alguns passageiros que ela considera importantes. Ele vai falar que, inclusive, ele sempre teve essa suspeita, né, de ela poder fazer com que ela fosse uma pessoa que poderia trazer um certo risco por conta da questão do dinheiro, da sua desatenção ou até mesmo da sua falta de instrução, mas ele fala que o maior risco que ele correria é que ela devolvesse uma quantia de dinheiro maior do que ele teria realmente perdido. A partir daí a gente tem no capítulo 7 que o próprio Luiz ele vai estar no quintal, ele vai estar lendo o seu livro na mangueira. Ele até mesmo fala que a questão do prazer de ele estar lendo o livro não é de exatamente que o livro era bom, mas que ele tinha uma situação social tranquila e estável. Então ele não tinha problemas, ele também não tinha muitos luxos, então ele principalmente aproveitava aquela leitura que motivava inclusive ele a escrever mais, por simplesmente ele ter esse prazer. Ele vai perceber que no seu vizinho vai ter uma zanzação, que ele vê uma pessoa mexendo nas rosas e fica inclusive pensando que é uma lambisgoia, então por nada ele manda isso gratuitamente. E aí ele vai conversar com Vitória e ele descobre que a vizinha já velha tinha saído daquela casa e uma nova família tinha se mudado. Ele inclusive ele fica intrigado e ele até mesmo começa a se distrair dessa leitura e essa jovem não sai da cabeça dele. Uma das coisas que impede realmente o Luiz de fazer alguma coisa é que ele se considera feio e principalmente velho. Então, apesar de seus 35 anos, ele não sabia flertar com as mulheres. Ele até tenta lembrar do passado, que ele, inclusive, já tentou fazer com que fosse um impeditivo da sua vida dele por conta da fome e por causa também da pobreza. Ele lembra que até mesmo ele chamou a dona Aurora, que era a dona da pensão onde morava enquanto jovem, para ir no cinema, e a mulher levou a neta, que cruzou com ele suas pernas na escuridão da sala. Inclusive, ele até mesmo falou de um outro caso amoroso, que era de uma rapariga selvagem que conheceu no Cavalo Morto, que berrava indecências enquanto namoravam, e de uma alemã bonita, que era Berta, com quem mal acreditava ter se relacionado. Então ele sempre avaliava que ele gastava mais dinheiro e que ele sempre sofria nessas questões amorosas do que realmente ele tinha algum tipo de benefício. Porém, agora com esses novos pensamentos da vizinha, ele começava a pensar que ele poderia ter sucesso. E a gente tem então no capítulo 8 que ele vai começar a fazer essa narração dessas primeiras interações que ele vai ter com a Marina, que é a pessoa que a gente vai ter morando ao lado da casa. Então a gente tem essa meio que confusão, então ele volta pro passado, aí ele fala da infância, volta pra adolescência, de repente a gente tem esse encontro novamente, e ele começa a falar de que ele já viveu em inúmeros chiqueiros, que ele mesmo fala, então mais uma vez trazendo essa condição de animal para os seres humanos, então ele vai começar a relatar como isso influencia no seu caráter. Ele vai falar que ele mora numa casa boa, que inclusive tem uma vizinha fofoqueira, a qual ele até prefere não ficar muito encontrando, e a sua vivência na casa praticamente é ficar no quintal, lendo na mangueira, com a vista para casa. E aí ele começa a fazer várias trocas de olhares e acenos para Marina. Inclusive ela tenta puxar assunto, mas na verdade ela não é muito bem sucedida. Porque as únicas coisas que ela consegue fazer são pequenos comentários acerca da roupa das pessoas, ou se não do estilo delas. E praticamente o
próprio Luiz não tinha muito interesse de continuar falando do que estava lendo, porque ele basicamente achava ela estúpida. Então, até mesmo a própria Vitória vai começar a falar com o papagaio dela, falando que ela tinha praticamente uma franguinha assada no vizinho, querendo tentar chamar a atenção do seu patrão. Porém, parece até que o Luiz não está lá, mas o Luiz está lá, ele está conseguindo ouvir. E que aí ele, inclusive, tenta evitar olhar para a casa dela, porque ele sabia que talvez ela estivesse ali espreitando, olhando para ela. E que, inclusive, ele fala até mesmo com toda a sua ignorância e preconceito, que ele fala que a única coisa que poderia acreditar que com toda essa sua frivolidade, toda essa sua inocência de garota, só poderia acabar na Rua da Lama, que é uma tradicional rua que tem de prostituição em Maceió. E até mesmo pra gente perceber essa questão que temos do Luiz, menosprezando as pessoas à sua volta, temos aqui essa parte. Fui a minha passear pela casa. Chegava à porta da rua, voltava, marchava até a sala de jantar. Fazia meia volta e assim por diante, pisando com força. Um smoking, imagine. Pra que diabo queria eu um smoking? Teria graça estar ali contando os passos ou ir ao café. Vestido no smoking. Estúpida. Um romance comovente. Esqueci o nome do autor. Enredo bonito. Estúpida. Li as notas sociais. Casamentos, batizados, aniversários. Coisas desse gênero. Estúpida. Então a gente pode perceber que tem essa questão muito da questão social que temos na relação do Nordeste, onde que é muito violenta a questão do que temos de educação. A gente para muito para pensar que a gente não consegue lembrar que a educação se tornou um direito realmente social e que todos deveriam estar na escola a partir da criação da Constituição Federal de 1988. Então, se a gente está falando de 1936, a educação não era para todo mundo, ainda existia a questão que a gente tinha de muitas pessoas que trabalhavam ainda como crianças, como adolescentes e que nunca sequer pisaram numa escola. Então, parar para pensar que esse direito, que a gente teve gerações que viveram e que nem sabiam o que era ter um direito de poder ter uma educação, a gente faz com que a diferença social seja muito grande, fazendo com que as poucas pessoas que poderiam ter um pouco de educação se achassem superior e muito superior às pessoas que não tiveram. No capítulo 9 nós vamos ter a figura de Julião Tavares aparecendo finalmente, a qual ele conheceu numa festa de arte do Instituto Histórico. Ele era um homem gordo, vermelho, risonho e falador que exibia assim discursos patrióticos. Então a gente começa a ter essa imagem do patriotismo, até mesmo como um nacionalismo exacerbado, já conversado, já quando a gente tem a questão do pré-modernismo com o Lima Barreto, mas que vai se intensificando nessa questão que temos com o Graciliano Ramos, e que aí a gente vai ter que o Luiz vai considerar todos falsos dessas questões de jornais, e principalmente o Julião, porque ele veio de uma família de ratos, que tinha donos de imóveis e comércios, e que até mesmo ele tinha uma formação de bacharel, mas que ele percebia que sempre que ele tentava declarar alguma coisa, o próprio Julião sempre rebatia, falando que ele achava o contrário. E isso não impedia que ele visitasse sua casa com frequência. E até mesmo ele vai falar que ele não possuía estudo, mas que ele tinha que escrever por conta dos seus vícios em romances. Então ele chegou até a compor uma questão de sonetos, uma pessoa quis comprar, ele percebeu que ele poderia ganhar dinheiro com isso, e até mesmo ele costuma redigir artigos para jornais do interior, atendendo a chefes políticos da região, que falam sobre disputas e que andamentos e que deve ser atacado. Até mesmo, inclusive, ele faz algumas edições e traduções de livros idiotas, como ele fala que até mesmo que é o da Marina, que ela estava lendo sobre a questão de moda, e que ele costuma sempre trabalhar na sala de jantar, e que ele não tem muitas pessoas que atrapalham ele ou que visitam ele. Que no máximo são 3 pessoas, que é o Moisés, o Pimentel e o seu Ivo. O Moisés e o Pimentel sempre ficam falando de assunto de jornal, o seu Ivo balbuciava algumas palavras e pedia alguns pratos de comida, e a presença de Julião Tavares, que sempre ficava utilizando muitos adjetivos, ficava sempre falando de forma complicada, e irritava o Luiz profundamente. No capítulo 10 a gente vai ter então essa reunião que mostra a cena na casa do Luiz, que praticamente se tornavam monólogos porque o Julião sempre fazia com que tivessem discursos muito longos e bonitos, e que isso ia no contraponto porque o Luiz sempre utilizava palavras de baixo calão, até mesmo obscenas, e de uma forma muito simples. Até mesmo o Pimentel, que era melhor até na palavra escrita, ficava mudo perante essa questão dessas discussões, e ele falava tanto da questão da pátria. E o próprio narrador vai falar que ele poderia até escrever coisas bonitas como o próprio Julião Tavares, se ele fosse pago para isso, mas que a personagem aparecer na casa dele e humilhar ele na questão da fala era para ele um despropósito completo. No capítulo 11 a gente tem que o Luiz vai conhecer a dona Adélia, inclusive o pai também de Marina, que é o seu Ramalho. A gente tem que ele trabalha numa usina, não gosta muito do Luiz porque fica justamente com essas conversas com a Marina. Até mesmo, certo dia, a dona Adélia pede para que o Luiz ache um trabalho, ele tenta se esforçar, mas até mesmo o seu próprio pai vai falar que qualquer pessoa que for casar com
a Marina vai justamente estar em um mau negócio porque ela nunca vai arranjar emprego e a única questão que ela tem é poder se pagar. E aí a gente tem mesmo que até mesmo a mesma Antônia, a criada da dona Rosália, ela vai passar pela rua e vai conversar com um soldado. É uma mulher ingênua que sempre cai nas conversas dos homens, larga o emprego para poder conseguir casar e ficar com essa pessoa e depois volta decepcionada. É sempre interessante a gente perceber essa questão do que temos das mulheres na questão da literatura moderna, porque cada vez mais se torna mais comum que as mulheres elas saem desse papel um pouco de heroínas que precisam ser salvas do que a gente tinha na questão do realismo, do que tínhamos na questão do naturalismo, ou como puramente apenas objeto, para uma questão um pouco mais de manipulação, de pessoas ardilosas, que a gente tem já no modernismo. A gente vê até mesmo com Clarice Lispector e Raquel de Queiroz e até mesmo a Lígia Fagundes Telles, que essa questão do que temos da mulher presente na literatura brasileira, ela foge dessa questão de que precisa ser salva, mas que ela tem também suas atitudes e seus planos que fogem até mesmo do que uma personagem masculina poderia conseguir fazer. Então, essa relação do que temos da presença do feminino em obras é muito interessante de se analisar como que a gente tem essa evolução ao longo das obras. A partir daí, nós temos que no capítulo 12, o próprio Luiz ele vai estar dormindo na espreguiçadeira que ele tem no quintal, e que até mesmo a Marina tá percebendo que ele tá fingindo que tá dormindo, e aí ele começa a perceber as curvas e o volume que ela tem. Ele acorda, Marina começa a dar risada, que inclusive o Luiz fala que ele encontrou uma ocupação para ela, e até mesmo ela agradece a gentileza do vizinho. E ele pega na própria mão, e pegando na própria mão, que seria um gesto de cavalheirismo, o Luiz acaba por morder seu pulso e seu braço. Então a moça até mesmo pergunta o que ele estava fazendo, e até mesmo que não esquiva disso. E aí o Luiz vai arrancar, inclusive, as estacas do cerco e vai pegar a Marina, e inclusive vai beijar e passar a mão por ela. E até mesmo por um ímpeto inicial, o casal fica se olhando, né, com aquele desejo de quero mais, e até o Luiz propõe um casamento. Só que o que acontece? Pra surpresa do Luiz, ela não pareceu muito empolgada, mas aceita. E a mãe e o pai da moça fazem chamados para ele se proteger do sereno, e o Luiz convida para poder uma aventura na meia-noite, quando todos estivessem dormindo, e ela volta para casa. O narrador fica pensando, né, que gostava da menina e queria dar para ela algum tipo de independência, e estava decidido a amarrar uma pedra no pescoço e mergulhar se fosse necessário. No capítulo 13 a gente tem então a mudança de uma família que vai à frente da casa do próprio Luiz, e que tem até mesmo uma questão que vai começar a se dar um tenebroso caso de incesto, que inclusive a gente tem que ela relata ter ouvido de que ocorre nessa casa de uma pessoa que eles vão começar a chamar de lobisomem. E até mesmo o Luiz ele continua a encontrar Maria durante as noites, só que tenta convencê-la a entrar no quarto, mas ela sempre fica recuando, chamando ele de lobisomem também. E nessas rodas de conversa, a gente começa a ver esse caso de incesto, então esse assunto é recorrente durante a questão, e até mesmo o próprio Julião, né, com essa questão acadêmica que ele fica argumentando, ele fala que o incesto é natural, então ele começa a discutir, falando desse caso de um cearense que acabou sendo encontrado nu e abriu as pernas da sua filha porque estava tentando curar de uma certa questão. É uma questão meio louca, então assim, existem várias histórias que vão acontecer assim, então é complicado, né? No capítulo 14 a gente tem então essa pressa do próprio Luiz de querer fazer esse casamento, porque na verdade o que ele queria era tomar o corpo da Marina. Só que aí o que acontece é que ele fica falando essa proposição de começar a se apressar, mas a Marina sempre fica falando de algumas coisas, como por exemplo, avisar no jornal, mandar convite, escolher uma roupa. Então coisas que iam fazendo com que fossem atrasando essa questão do próprio Luiz. Ele começa a perceber que se ele for continuando seguindo nesse caminho do que essa própria menina quer com essa questão de todas essas particularidades, o seu próprio dinheiro não ia dar pra nada. A gente tem então que no capítulo 15 o próprio Luiz ele vai à casa de Marina e ele repete abruptamente pra Dona Adélia o seu plano, porque ele tinha acabado de mesmo, inclusive, de sacar 500 mil réis no banco falando que queria casar, e até mesmo ela fica assustada, né, até com a informalidade, entende a pressa do vizinho. Só que, né, a Marina ela continua enrolando, falando que tem essa questão das formalidades, das coisas que precisam do casamento, e o Luiz só vai ficando cada vez mais triste com essa situação. E a caminho do Tavares, o escritor, ele inclusive vê o Julião Tavares, mas finge que não viu ele. Inclusive ele vê um cego vendendo bilhetes de loteria e pensando que ele poderia ter uma casa que poderia ser, inclusive, com várias questões de enxoval caro, tapetes fofos e uma cama macia do gosto de Marina, mas ele percebe que a realidade, o que ele tinha mesmo, é uma casa com tijolos
colchão de tijolo, que dormia num colchão extremamente duro e que inclusive machucaria o corpo da sua doce amada. E a gente tem a mesma até essa coisa da questão de como ele sofre por dentro, não pela questão de que ele não é feliz com a vida, mas que ele não poderia oferecer mais quando a gente pega aqui a parte do trecho do capítulo. Se eu pegasse a sorte grande, Marina teria colchas bordadas à mão. Pobre de Marina. Precisava fazenda macia, pulseiras de ouro penduricalhos. As cadeiras da minha casa eram bem ordinárias. No tijolo safado não havia tapete, nem um quadro na parede, e o colchão duro como pedra faria escoriações no corpo de Marina. Contento-me com muito pouco. Habituei-me cedo a dormir nas estradas, nos bancos de jardim. Então a gente tem essa questão de que não é que o próprio Luiz ele não queira uma vida melhor, mas é que como ele já se acostumou tanto com ter esse tipo de vida, ele nunca tentou fazer com que essa vida melhorasse ou que ele tivesse mais do que isso. E que ele fica nada mais nada menos do que triste com a condição de que ele não vive melhor que isso, mas ele não precisa mais do que isso, mas a condição do casamento faz com que ele tentasse sair dessa zona de conforto e ter uma angústia, por isso o nome do livro. No capítulo 16 a gente tem até mesmo o espanto do Luiz, que com o mesmo seu dinheiro que tinha dado para ele poder comprar, era praticamente as camisas de seda, o pó de arroz e algumas meias inúteis. Ele até inclusive vai pegar mais 500 mil réis e mais 200 de empréstimo do judeu Moisés, para fazer com que ela pudesse fazer mais compras. E até mesmo o próprio Luiz é surpreendido pelo Julião Tavares trocando olhares até mesmo com a Marina, e ele fica ensandecido, ele fica louco, mas até mesmo o Julião vai ignorar todas essas ameaças e até mesmo o que ele tinha para falar, e aí ele consegue até mesmo espantar a visita da casa dele, ele começa a tomar aguardente e ele vai para um bar. Nesse bar ele encontra com uma moça e ele convida ela para poder conseguir sentar, para poder comer. Inclusive ela convida ele para casa na Rua da Lama, que anteriormente já tinha falado, que é uma rua de prostituição em Maceió. Nesse sentido ele vai até lá, ele tenta trocar carícias com ela, mas ele vai recusando e inclusive ele acende um cigarro e ele vai começar a perguntar para ela de como que era a vida. E até mesmo ela disse que era dali para cova, que se não fosse pior. Ele até mesmo quer pagar pelo tempo consumido, pelos 10 mil réis, ele fica pensando que até mesmo ele queria era a felicidade, que se fosse o casamento para acabar com traição que fosse, mas a moça recusa o dinheiro falando que ela conseguiu comer, que era uma das coisas que ela menos conseguia, e até mesmo deixando o Luiz irado, porque ele queria pagar. No capítulo 17 a gente começa a ter o desespero e a angústia do próprio Luiz, na questão do que a gente tem de que ele vai até mesmo conversar com a Marina e ela fica totalmente triste, achando que ela poderia ter traído ele, e aí ela até fala que os olhos do povo não poderiam ter enganado ele. Ele dá o anel que ele havia comprado e o relógio que ele havia comprado no capítulo anterior para ela, e de repente a tristeza se torna em uma eterna felicidade. Daí a gente começa a perceber que ela começa a colocar mais proposições para o casamento, começa a falar da questão das almofadas, de outras camisetas, coisas que ele precisaria assim endividar cada vez mais, e ele vai seguindo essas premissas. Ele começa a perceber que ela já começa nem a utilizar o anel e nem o relógio que ele tinha presenteado, fica de pernas cruzadas na sala, e que aí ele vai começando a perceber que talvez ela esteja na pior prostituição possível, que era ficar interessada no amigo que era mais rico. No capítulo 18 a gente começa a ter então essa decadência, porque cada vez mais que o assunto vinha se trazendo para a Marina do casamento, ia se distanciando, e ela ia se encontrando cada vez mais com o Julião Tavares, até mesmo o próprio Luiz. Foi questionar a dona Adélia, a sua mãe, mas o que ela falava que era uma questão de mocidade, que não tinha nada de mais, que isso iria passar. E cada vez mais ele ia ficando angustiado de onde ele morava, não só pela questão da sua casa miserável, mas o barulho dos ratos, o roer dos livros, dos gatos que ficavam transando no telhado, o ranger de rede de dormir que a Maria se balançava, tudo ficava incomodando ele, desconcentrando, que ele nem conseguia mais retornar à sua atividade de escrita, e que principalmente ele acreditava que Julião era um extremo canalha e inútil. E dentro de um mês, que a gente vai ter no capítulo 19, o Luiz e a Marina começam a se tornar extremamente estranhos. Então ela começa a praticar mais tempo com o próprio Julião Tavares, que inclusive começa a trocar cochichos e até mesmo carinhos na frente de todo mundo. E a única pessoa que se recusa a acreditar isso, que era alguma coisa que poderia ser feito, era o seu próprio Seu Ramalho. A gente tem que até mesmo essas visitas se tornam frequentes, começa a levar presente e remoendo lembranças, imaginando esses futuros possíveis. O Luiz ele se sente atraído por um cano de metal que ele passa pelo seu quintal, que daria uma boa arma, e para poder arrebentar a cabeça de um homem. Então lembrando mais uma vez que a questão da violência que temos no cenário brasileiro é sempre de solução de qualquer assunto, seja para educação ou até mesmo de injustiça social.
No capítulo 20 a gente tem então a continuação desse sofrimento da parte do Luiz, porque ele começa a ver que as aparições públicas que tinham de Marina e também do Julião Tavares eram cada vez como se eles fossem um casal. Então não era nem mesmo como se eles estivessem escondidos em casa. A própria mãe da Marina, que é a dona Adélia, começa a sentir muita vergonha dessa questão do comportamento da filha, mas ela começa a ficar feliz pela questão de que ela está vivendo uma boa vida. Ela não concorda, porém, ela não pode fazer muita coisa. E o Luiz fica cada vez mais agoniado, ele começa a perder muito a questão do seu foco, do seu pensamento, e até mesmo ele é invadido pelos pensamentos de que até mesmo no capítulo 19 ele encontrava-se com os olhares com uma datilógrafa de olhos verdes, e ele pensava que ele poderia escrever, ela redigiria os seus textos, eles começariam a conversar sobre literatura, mas todo esse pensamento é sempre invadido pelo pensamento de que todas as outras mulheres poderiam ser futuras Marinas. E até mesmo ele começa a ficar triste com esse pensamento, e pior ainda, com o seu Ramalho, que é o pai da Marina, que fica invadindo a casa e fica falando como ele acha obsceno esse comportamento da filha. E até mesmo pra gente perceber esse comportamento do seu Ramalho, vamos ver aqui um trecho então do finalzinho do capítulo. Felizmente ainda era cedo para os ratos roerem a madeira do guarda-comidas. A vitrola de Dona Mercedes começava a tocar. O galo de Dona Adélia batia as asas. Alguma cantiga distante de bêbado. Que fim teria levado seu Ivo, coitado? Apito de trem, provavelmente 10 horas. O relógio da sala de jantar quase sempre parado. Passos na calçada. Quem seria? Muito tarde. O rolar dos veículos amolecia. O gato já andava miando nos telhados. Os papéis, livros com as folhas intactas, esquecidos nas cadeiras, causavam-me enjoo. Humor de ferrolho na casa vizinha. Pisados no corredor. Com certeza tinham voltado. Engano. Era seu Ramalho que entrava. Aperreado, ia arrancar com a mulher por causa do procedimento da filha. Às vezes a discussão se arrastava durante horas, mastigada e rancorosa. E Marina, ausente. Isso tem jeito? Dona Adélia chorava, assoava-se, gemia desculpas, sem pé nem cabeça. Então a gente pode perceber que conforme vai passando essa angústia do próprio personagem, de várias percepções que ele tem da questão social, os pequenos detalhes que tem ao seu redor começam a fazer com que ele fique extremamente confuso. Então a gente percebe que essa narração dessas pequenas frases que vão falando de coisas ao seu redor são coisas que ele não deveria estar prestando atenção, mas a angústia, a falta de foco que ele tem, de que tudo está saindo do seu controle, que ele sempre teve uma vida ordenada, e tudo começa a fazer com que ele comece a perceber, torna a sua vida miserável. Por isso essa percepção que a gente tem de que até mesmo a leitura do que ele vai escrevendo se torna confusa, porque é interessante perceber como o próprio narrador personagem, que é um escritor, ele vai começando a fazer descrições e a gente fica confuso, porque é pra gente poder acompanhar essa angústia de estar perdido, de não conseguir entender se ele está se importando o que está em volta dele, o que está acontecendo com ele, no emocional dele, nas memórias dele ou com outras personagens. E aí no capítulo 21 a gente tem a questão da Dona Rosália, que ela sempre se encontra com o marido que é caixeiro viajante, então sempre que eles retornam tem aquela questão de que hoje tem. Então ele vai começar a perceber que sempre que tem esse retorno eles fazem realmente essa copulação, esse ato, então aí ele começa a ficar angustiado, né? Então a gente percebe que ele vai começando a falar da Marina, ele passa na frente, ele até inclusive ele fica pensando que se a Marina esquecesse de Julião Tavares, eles poderiam se reencontrar, porque ele até mesmo lembra do seu próprio avô, do avô Trajano, que ele tinha, que ele é totalmente, que ele tivera totalmente para si, assim, a Germana, e que o narrador fica ponderando, poxa, mas como tem esse amor agora em mulheres que vivem hoje na cidade, que elas podem receber cantadas de qualquer mamanjo, porque hoje em dia as mulheres saem para trabalhar. Então essa questão desse choque de mudanças de vida, que a gente pode pensar, e sempre uma questão que temos com muito choque, essa mudança de pessoas que viviam na parte rural e mudaram para a cidade, com a modernização das cidades, principalmente do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, e que dá uma grande atenção porque a vida mudou violentamente, não era mais como se vivia há 2 gerações atrás. Então, essa questão do sofrimento dessas gerações, e o Luiz, ele passa pelo quarto, ele começa a ouvir as crianças, começa a ouvir os rangers, começa a ouvir a mãe que está gritando com os filhos, uma criança que está fazendo xixi na cama, então tudo que vai deixando ele cada vez mais nervoso, que ele tenta ficar pensando e lembrando de atitudes que teve do cotidiano, de assuntos que ele conversou e sempre em vão. No capítulo 22 o que a gente vai ter é que principalmente o Luiz vai considerando cada vez mais esse reatamento que ele poderia ter possível com a Marina. Ele passa tardes na espreguiçadeira, com algum livro na mão, espiando que tá o vizinho, e sempre nesses cochilos, né, envergonhado, que ele só abriu o olho quando ela já estava passando longe, então ele sempre ficava fingindo que estava dormindo quando ela passava por perto. A gente tem que, a partir do capítulo 23, a gente vai ter que esse encontro com o Luiz, ele vai se encontrando cada vez mais com o seu Ramalho,
que ele vai se encontrando com o garoto e também ele vai falando até mesmo dessa questão do casamento, falando que era um buraco, então que ele não deveria continuar com essas ideias. Ele até mesmo começa a falar do passado, mas assim como qualquer pessoa que começa a passar e contar muitas vezes a própria história, a gente sempre tem uma coisa que vai mudando, algumas ações que mudaram, então sempre uma história que ela no início ela tinha um jeito, depois ela vira um outro. E aí ele vai falando até mesmo de como ele se relacionou com a mulher do engenho e que ele também foi punido pelo próprio senhor do engenho, até mesmo que ele foi pegar um trem e ele descarrilhou no meio da noite passando frio, até mesmo a Marina que sofreu muito com sarampo e quase faleceu, e até mesmo o próprio pai tinha falado que antes tivesse ela morrido com a inocência que ela tinha naquela época do que vivido até agora, lamentando como as relações sociais que tinham de amor cada vez mais eram promíscuas. Então aquela relação que a gente tem, tanto do que antigamente era sentido como se fosse melhor, e que hoje em dia a gente tem por conta da questão da modernidade, da televisão e do cinema, que tornou as pessoas mais promíscuas, que tornou as pessoas menos fiéis às pessoas. Então a gente tem que até mesmo atormentado por essa questão do próprio Julião Tavares, a própria personagem não consegue mais entender e começa a ficar cada vez mais angustiado. Vocês estão percebendo que eu estou falando bastante a palavra angustiado, mas cada vez mais enfadonho, e que toda vez ele começa a lembrar e ele passa na frente da casa da Marina, e eles cada vez saem mais, e ele não consegue mais entender se a realidade que ele estava vivendo, se a posição que ele vivia era de ser uma pessoa, ou se ele era invisível, ou se era só para ele estar percebendo tudo, ou se as pessoas escolhiam ignorar a sua presença. No capítulo 24, o próprio Julião vai levar a questão da Marina com até uma limusine para uma ópera, e o Luiz começa a ficar louco porque ele também queria ir para o teatro, ele queria também encontrar essa questão cultural, mais pela questão de ciúmes, até mesmo da Marina e também do próprio Julião. Ele começa a arquitetar uma forma de poder conseguir ir, até que ele começa a pensar, poxa, ele poderia até mesmo seguir pela ideia de que o Pimentel poderia arranjar um ingresso patrocinado pelo jornal, ou que o Moisés poderia dar mais um tipo de empréstimo, mas não, ele pega uma coisa muito mais ardilosa, que é pegar o dinheiro enterrado da sua empregada. Então ele pega aquele dinheiro e ele começa a falar, inclusive até ele mesmo ele aparece que ele falaria que ele reporia o dinheiro com os juros até mesmo ali colocado, e inclusive ele começa a lembrar mesmo da Marina quando ele agarrou naquele mesmo quintal, e até mesmo na condição miserável que ele estava, porque ele alcança o dinheiro para poder ir para o teatro com as mãos sujas de terra, e a caminho da ópera ele sente o cheiro de terra e se esforça para limpar os dedos pensando nessa atitude que teve. E até para perceber essa questão que ele tá tentando decidir se ele vai ou não, a gente percebe aqui nessa cena. Lembrei-me do jogo das crianças. Cara ou cunho? Se desse cara, sim. Se desse cunho, não. Mergulharia a mão na terra úmida. Tiraria uma moeda. Acenderia um fósforo. Se saísse cunho, iria deitar-me. Não tornaria a ver Marina. Tantos tormentos por causa de uma fêmea. Dormir, sentir as pálpebras pesadas. Julgo que fascinado pelos olhos do gado, deixei a cabeça inclinar-me sem num cochilo. Se saísse cara, acabaria depressa com aquele e iria ao teatro. Tinha quase certeza de que, indo ao teatro, tudo se arranjaria. Marina voltaria para mim, Julião Tavares se achataria, se desagregaria como um pouco de azeite em água corrente. Meter a mão na terra, agarrar um dobrão do império, riscar um fósforo. Afastei a ideia. Que lembrança. Bastavam as luzes medonhas dos olhos do gato. Acabar depressa, acabar depressa. Não era nenhum selvagem para adotar recursos infantis. Sim ou não, um homem livre. Perfeitamente, um homem livre de superstições. Comecei a cavar a terra com um desespero ralando os dedos. Estava decidido. Pronto. 6 dias depois colocaria no buraco duplo da quantia retirada. Então a gente percebe que a gente tem esse misto da questão de como a gente tem das superstições que a gente tem das pessoas. Então uma brincadeira de criança para decidir se ele vai fazer com que ele faça atitude ou não, e que no final das contas ele acaba decidindo porque ele é um homem livre de que ele vai fazer aquela atitude mesmo. Porém essa narração que vai começando a se tornar confusa, então ele não sabe mais se ele se liga para a realidade, para a racionalidade, para a emoção, para um jogo de crianças. Então totalmente perdido. No capítulo 25, então, a gente tem que o próprio Luiz, quando recebeu o seu salário, ele deposita no próprio buraco quintal o dobro do valor que tinha furtado, e que mesmo que tivesse essa questão com o empréstimo, com esses juros, a própria Vitória, ela percebe e fica profundamente incomodada, porque as contas não batiam do quanto que ela tinha com o quanto ela tinha colocado. O Luiz pede para que ela esqueça disso, mas ela não consegue deixar de que mesmo que essa violação positiva pudesse ajudar ela, de que o seu local sagrado foi invadido. No capítulo 26, as visitas do próprio Julião Tavares começavam a ser cada vez mais raras e a Marina começava a ficar cada vez mais triste.
seu Ramalho, o seu pai, ficava feliz porque finalmente tinha tomado a atitude de poder fazer com que tivesse uma outra vida, e até mesmo o Luiz ficava naquela entrelinha de ficar feliz e ficar triste por conta da Marina, e começa a ver que antes que ela ficava ostentando seus vestidos de luxo, agora ficava entre os quintais, cuspindo pelo chão. No capítulo 27, a gente começa a ter então essa questão de que o próprio narrador, que é o Luiz, falando sobre questões de como o próprio cotidiano pode trazer questionamentos, então trazendo essa questão do universalismo sobre pequenas coisas que na verdade são bem simples. Então ele vai falar como que ele está acostumado a andar desatento pela calçada e ele tromba com uma mulher gorda, que ele fala que ela tá com uma enorme barriga, que ela olhou com profundo ódio, inclusive com raiva por ele estar desatento. Ele inclusive começa a pensar na Marina, de como o próprio Julião Tavares abandonou ela e não viu nada mais nada menos do que naquela senhora com a barriga grande, o próprio futuro de Marina, fazendo com que cada vez mais ele tivesse mais ódio do Julião. No capítulo 28 a gente tem então uma cena do banho, então uma coisa tão comum que a gente tem no nosso cenário brasileiro, a gente tem esse momento de reflexão do banho. Então ali até mesmo o próprio Luiz ele vai ficar brincando de fazer com que ele coloque algumas gotas cercando umas formigas, e que inclusive de perto da casa dele, porque a gente pode perceber que uma das coisas que existe muito do brasileiro é da questão de se morar muito perto da questão dos vizinhos ouvirem. Isso é uma coisa que a gente sempre tende, que a gente não percebe, que a gente vive muito próximo, que a gente sempre ouve com muita facilidade. Então, parece até estranho que o próprio Luiz consiga ouvir até mesmo a questão da família da dona Marina, da filha da Marina conseguindo tomar banho, e que ele fala que ele até mesmo reconhece o som de cada um, que ele percebe que o seu Ramalho, ele vai lá e nem se esfrega muito, que a dona Adélia canta baixinho enquanto se lava, e por último, a última Marina aqui, ela faz muito barulho, ela joga roupa, ela faz xixi, então ela faz muito barulho, e que finalmente ele ouve, né, porque ele ouve a Marina cuspir e lamentar-se com uma virgem Nossa Senhora, até mesmo pensando que o que tinha se concretizado, que ela teria ficado grávida e sido abandonada, que poderia ter se concretizado com esse pensamento. Então, até mesmo o Luiz ele começa a chorar, e como ele tivesse aprendido, como se ele tivesse aprendido com o feminismo, ele chora, lamentando que as mulheres não têm culpa do que estão acontecendo com ela nessa sociedade. Até mesmo para a gente ver essa discussão que existe das mulheres, a gente pode ver aqui nessa parte que tem do capítulo. Criar uma filha tantos anos, gemeu Dona Adélia. Passar a vida sonhando com a felicidade dela e de repente uma desgraça desta. Pois sim, disse Marina com um risinho. Bonita criação, está vendo? Tinha se acalmado um pouco e podia falar. Já não estava sozinha no mundo, urrando lamentações. Arremetia contra a mãe, arfando grunhindo como um bicho mal domesticado que quer morder. Coitadinha, não via, não sabia, tão inocente. Agora já sabe, pois é, escangalhada com um filho na barriga. Não faça essa cara de santa não. É o que lhe digo, estou mentindo? Arrombada, com um moleque no bucho, não quer ouvir não? Tape os ouvidos. Cale a boca, Marina, gaguejou Dona Amélia tremendo. Me respeite, Marina. Então a gente percebe que essa questão do que a gente tem da discussão, né, da questão da angústia, da questão da raiva, que a gente percebe como a angústia agora chega na questão do que temos de outras pessoas e do ponto de que o próprio Luiz está ouvindo tudo aquilo e que não pode fazer nada. Então a gente pode perceber que essa questão que temos do abandono parental, dessa questão que temos até mesmo do descumprimento, de que até mesmo o Luiz ficou triste, né, dessas mulheres que elas não tinham culpa de nada, e que realmente nessa situação a gente tem de que o descompromisso do abandono, de que a gente tem que as mulheres não têm essa opção. A família é uma questão de que elas vão ter que ter, enquanto os homens, como por exemplo a questão do Julião Tavares, poderiam se safar simplesmente porque eles não são vistos como pais que deveriam tomar conta do filho, porque, bom, eles podem sumir. No capítulo 29 a gente tem essa questão de como que o Luiz ele fica impressionado que dentro dessas lamentações que a própria Marina e a Dona Adélia vão ter, e nenhuma delas elas culpam a questão do próprio Julião Tavares desse abandono, então sempre pedindo força para a religião, como se isso fosse resolver. E isso traz uma revolta do próprio Luiz de que deveria haver uma justiça social. Então a gente pode perceber que uma das questões que vão aparecendo nesse livro é a questão de como se tem a justiça com as próprias mãos. Então, de como não funciona o sistema punitivo, de que é uma farsa. E a gente percebe que dentro disso ele vai voltar para o seu passado familiar, e ele relembra como o Trajano que possuía a força dos músculos dos seus escravos, inclusive além do ventre de suas escravas, e que ele sabia de vários caboclos que inclusive que eram seus filhos e tratavam ele como pai. Porém, quando ele já era pequeno, o Luiz só conheceu o Trajano como uma pessoa decadente, viciada na pinga, que tinha ainda esse seu jeito meio patriarcal, e que dessas pessoas que inclusive fazendo com que ele conseguisse entender, né, da onde saiu toda essa força, ele até mesmo que a última lembrança que vinha dele era quando uma cascavel se enrolou no próprio pescoço,
enquanto ele dormia, e Luiz assistia a cena espantado, e o seu pai matou a cobra e a Quitéria e a jogou longe. Inclusive, ele vai lembrar que como que é triste, né, de conseguir reconhecer de que a única pessoa que fez com que se entregou à leitura de livros e influenciou na atividade de escrita vai ser o Camilo, que é o pai de Luiz, e que infelizmente o que se virou dessa árvore genealógica de uma pessoa tão forte que ele relembra do passado é uma pessoa que está fadada a escrever palavras no papel. Inclusive, no capítulo 30, o seu Ivo vai aparecer na casa do Luiz e inclusive dá uma corda para ele, falando que é para poder amarrar uma rede. Mas, né, com esses pensamentos já que tem de suicídio, o próprio Luiz vai começando a pensar que essa corda poderia ter sido um outro uso. Ele vai lembrando, inclusive, dos outros trabalhadores que tinham na casa do seu avô. E até mesmo ele vai pensando como Amaro Vaqueiro, que, inclusive, ele descreve que ele tinha essas ações, ele lembrava dessas ações das cordas, pegando as vacas, até mesmo de um dos trabalhadores, que era o Evaristo, que acabou se enforcando porque foi pedir esmolas para poder sobreviver, até inclusive ficou pensando se o Ivo já tinha matado alguma pessoa, coloca a corda no bolso e pede para que ele mande o andarilho ir embora. No capítulo 31, ele vai com essa corda até mesmo para o café começar a perseguir o próprio Julião Tavares de longe. Ele começa a perceber e começar a ter uma certa paranoia de que todo mundo está observando do que ele está fazendo e até mesmo de que ele não se importava de até tentar pular com ele com a corda e matar o Julião Tavares ali na frente mesmo do próprio chefe de polícia, porque ele pensava que a vida dele não poderia ser pior ali do que seria na prisão. Ele até mesmo pensa numa revolução dos trabalhadores e pensando que função que iria sobrar para ele e o que seria do guarda, e que, inclusive o que sobraria para o Julião Tavares. E o fato era que naquele momento o Julião Tavares era importante. Ele era um rato, mas ele era importante. No capítulo 32 a gente tem que o próprio Luiz vai começar a ficar cada vez mais incomodado com essa corda, que essa corda ele tinha começado a se tornar uma ideia que na verdade ele não precisava dela. Ele vai ter uma refeição e inclusive ele vai retomar para o café onde ele vai encontrar o Moisés e o Pimentel. Ele vai inclusive começar a pensar nos tradicionalismos e vai começar a falar sobre a arte e a revolução. O Pimentel não discorda de nada, o Luiz lança opiniões divergentes, inclusive que o mundo estava perdido, e pelo espelho do balcão ele inclusive conseguia ver o Julião Tavares, que devia estar zombando da discussão levada pelo trio, então esse pensamento angustiante de que ele está sempre sendo perseguido. Inclusive, ele vai começar a encontrar, ele vê um letreiro escrito que estava de Albertina de tal parteira diplomada, e que inclusive ele vê que numa cena a Marina entra naquele local. Ele fica esperando ela, quando ela sai, ele tenta conversar com ela, a mulher está com os lábios pálidos, tá bem fraquejada, e ele começa a gritar puta, fazer xingamentos e denúncias, e ela simplesmente pedindo para que ele se afastasse dela, deixasse ela em paz, e ele não consiga pensar em nada mais, nada menos, pensando que ela poderia estar indo de novo se encontrar com o Julião. No capítulo 33, então, as predições do que o próprio Luiz tinha de que o Julião estava se encontrando com uma nova pessoa era realidade, e até mesmo que ele começa a pensar que ela seria mais uma cliente da parteira que a Marina tinha encontrado. E ele vai, inclusive, saber que, pelos bons da cidade, quando ele sai do café, que essa corda, inclusive, fica permanecendo no seu bolso e descobre que ele se encontra com uma criaturinha sardenta engraçada que trabalha no comércio. No capítulo 34, então, a gente tem essa figura de diferenças de imposição, como, por exemplo, a gente vai ter que o Luiz ele flagra o Julião visitando essa moça e que, inclusive, ele vai começar a perseguir na calada da noite. E ele começa a perceber essa diferença de posicionamentos, o qual o Julião se acha o direito com ter o domínio de tudo e que ele sempre vai passando com o maior espaço possível e que o próprio Luiz, sempre achando que ele é menor numa posição social na qual ele sempre tem que pedir desculpa, vai sempre se esgueirando pelos cantos e sempre pedindo desculpa para que ele não ocupasse tanto espaço. E ele vai perseguindo o próprio Julião, ainda com a corda no bolso. E finalmente no capítulo 35, para poder levar ainda mais essa questão da angústia, ele começa a lembrar de um antigo assassino que existiu, que é o José Bahia, que era um matador de renome da sua infância, e ele pega a corda do seu bolso e enforca o próprio Julião Tavares no meio da rua. Claro que tinha essa questão da noite, do nevoeiro, que nada se enxergava muito bem, e ele mata o Julião Tavares. E ele começa a pensar que ele deixou de ser a própria pessoa que ele era antigamente, porque ele começa a pensar o que ele faria com o corpo e como ele seria encontrado. Ele não sabia se deixava o corpo ali, se enterrava, ele até tentou cavar o chão para ver se conseguia fazer alguma coisa, não conseguiu fazer muito, e aí ele decide, ele começa a lembrar até mesmo da morte de um dos antigos trabalhadores com que ele tinha, que ele se enforcou, e ele amarra a corda e coloca o corpo para poder ficar pendurado. Inclusive, duas pessoas até mesmo trombam com o corpo e elas até pedem desculpa porque estavam confundindo na questão do nevoeiro e nem prestaram muita atenção.
O Luiz, ele fica confuso, ele bota o próprio chapéu, aí ele bota o chapéu do Julião, ele sai espantado, correndo para casa. O mendigo tenta parar ele para pedir um cigarro, pedir dinheiro, ele não devolve nada, nem presta atenção. E quando ele volta para casa, ele fica com tanta angústia, fica tão nervoso com a situação que ele poderia ser uma suspeita. Ele volta para casa, tem que tomar um banho bem quieto para que ninguém ouvisse ele na questão dos arredores da casa. E cada vez que ele ia limpando seus machucados, ia doendo cada vez mais. Ele até tentou pensar que ele tinha ouvido alguém batendo na porta, de tanto medo que ele estava passando. No final das contas, de tanto cansaço que ele tinha, ele acabou dormindo. E por fim, no capítulo 36, que é o capítulo final, a gente então tem que a retomada dessa consciência, que ele começa, na verdade, a ter uma inconsciência parcial. Que ele não consegue entender de que mesmo que tivesse acontecido tudo aquilo com ele na noite anterior, todas as pessoas à sua volta estivessem continuando a fazer as mesmas atividades e que nada estivesse acontecendo ou tivesse mudado. Daí a gente entende por que no primeiro capítulo tinha essa questão de por que o próprio narrador estava tão confuso. Então a gente percebe que ele começa a esconder a própria roupa, que poderia incriminar, e ele percebe na janela que tinha uma pessoa que estava indo para casa dele, ele começa a ficar agoniado, mas a pessoa só passa para outro lugar. Até mesmo ele começa a ouvir pessoas batendo na porta, ele acha que é apenas uma pessoa pedindo dinheiro e manda ir embora e não ouve mais nada. Aí ele decide que ele não vai trabalhar, ele pede até para Vitória pedir para que ligasse, porque o chefe dele, que ele não iria para o trabalho. E conforme ele vai começando cada vez mais a delirar, ele começa a lembrar de todas as suas figuras do passado, dessas milhares de imagens, ele vai deitar na cama e aí temos o encerramento da obra. E até mesmo para a gente perceber essa questão das personagens que vão aparecendo nesse final do capítulo, que vão trazendo para que todos fossem descansar, a gente tem aqui as últimas frases que a gente tem da obra. Então temos aqui falando: José Bahia, meu irmão, estamos tão velhos, acomodavam-se todos. 16384, um colchão de paina, milhares de figurinhas insignificantes. Eu era uma figurinha insignificante e mexia-me com cuidado para não molestar as outras. 16384, íamos descansar, um colchão de paina. Então a gente pode perceber que no final das contas essa questão do universalismo e dessa questão do ser social que cada vez mais se encontra como se ele fosse se espremendo para não incomodar outras pessoas. Então aqui a gente tem no final que essa figura do Luiz que vai lembrando de todas as figuras do passado, desde o seu avô Trajano, até com seu pai, depois o que viveu, depois até mesmo com figuras que nem ele viveu, mas que ele só tinha na lembrança, como é a questão do próprio José Bahia. Então a gente vai vendo que até mesmo ele vai lembrando desse bilhete que tinha com o cego do 16384, dessas figurinhas insignificantes, dessa questão de que ele sempre se mexia para não incomodar uma certa pessoa, as outras pessoas à sua volta, porque ele se sentia insignificante. Então mostrando essa questão de que essa angústia de se viver tem tantas características, como é o fato de quem ele é em relação à sua família, quem ele é de fato em relação à sociedade, quem ele é de fato em relação ao amor, e quem ele de fato é em relação ao grande universo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Essa obra é muito boa para poder você conseguir ler, então eu espero que vocês leiam também essa obra. Eu vou deixar inclusive a obra aqui embaixo e com um PDF para vocês poderem conseguir baixar e ler. É muito bom para poder conseguir ler. A escrita ela é muito fácil. É claro que a leitura ela vai se tornando cada vez um pouco mais confusa ao passar dos capítulos, porque a própria personagem começa a entrar num limbo psicológico, então tem que pensar nisso, que a personagem está começando a delirar fortemente. Então, é uma coisa para poder prestar atenção, é um livro muito bom para se ler, é um livro ótimo para você começar a pensar nessas questões do regionalismo, da justiça social, é uma questão excelente para você poder conseguir avaliar a questão social que tem esse livro. Inclusive, se você ficou com alguma dúvida específica desse livro ou quer pedir um outro resumo de um outro livro, escreve nos comentários aqui, por gentileza. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando curtidas e inclusive comentários sobre o que gostaria de ver nos próximos vídeos ou o que gostou dos vídeos que estão vendo. E se você quiser estudar mais sobre literatura e até mesmo ler outros livros, tem também aqui embaixo no meu Drive mais informações para você poder baixar. E caso você queira vir estudar literatura comigo, tem uma curso de literatura aqui embaixo com o link para você poder vir estudar comigo. Você vai aprender tanto análise de livros, você vai ver também explicações de períodos literários e também de autores. O cupom você vai utilizar para poder pagar R$40 pelo curso completo. E inclusive, se você não gostou do curso, não era exatamente o que você queria, você pode pedir o reembolso dentro de 30 dias. E se você quiser me ajudar financeiramente, você pode me deixar com 10 centavos pelo PicPay do @AlessandroPR, ou se não pelo Pix do obrigadoaler@gmail.com. Caso você não queira me ajudar especificamente dessa forma, mas queira me ajudar muito, você se inscrevendo no canal e deixando uma curtida me ajuda demais. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui, espero que vocês tenham um bom dia e se vê no próximo vídeo. Até mais!